mas eu fiz de tudo para emagrecer e não consigo. Ou vocês mesmos já falaram isso para alguém? E é isso que eu ouço muito, assim. E aí eu não falava isso. Eu fiz de tudo e não consegui emagrecer porque eu não tentei fazer de tudo. Na verdade, eu praticamente nunca tentei fazer nada. E aí, quando eu tentei de verdade mesmo, foi quando eu consegui. Então, essa queixa que eu ouço muito de que eu tentei fazer de tudo e não consigo emagrecer, eu não tive essa realidade porque eu nunca fiz nada. Mas então eu quero falar um pouquinho sobre o pensamento da queixa, que é esse pensamento que invade a nossa mente de que, eu faço de tudo. Quero que vocês pensem comigo o que é o tudo. Se é tudo mesmo, ou se é um tudo pela metade, ou são algumas coisinhas que você já faz achando que é um monte de coisas e que seria o tudo. E quando você está perto de alguém que se queixa, né, ou não só por emagrecer, mas se queixa de alguma coisa da família, alguma coisa do trabalho, e você sabe que a pessoa não se esforça para mudar aquela condição, que a pessoa não fez nada de diferente, ela fica sempre fazendo as mesmas coisas e quer resultados diferentes, você sabe disso e a pessoa fica se queixando. O que você pensa? No mínimo, a gente pensa, vai fazer alguma coisa real, vai fazer alguma coisa que funcione, vai estudar, vai praticar, vai fazer, se decida, né? Tome a decisão nas mãos e vai fazer. Então, quando eu ouço que eu fiz de tudo e não consigo emagrecer, na hora me vem assim, mas o que será esse tudo? Né? O que é que a pessoa fez? Porque muitas pessoas, e eu também queria, eu faço uma coisa e quero 1 quilo na balança. Eu deixo de comer a sobremesa do Dia das Mães e na segunda-feira quero estar com 2 quilos a menos. Eu deixo de comer 2 fatias de pizza na sexta-feira de noite e na segunda quero pesar 2 quilos a menos. E não é assim. Sinto muito em te falar que a natureza não é assim. Na natureza, nada é em saltos. Tudo é um processo, de pequeno que se chega ao grande. E comigo foi assim. Não foi uma ou duas coisas que eu fiz que me fizeram emagrecer quase 50 quilos. Foram muitas coisas e por muito tempo. Esse é o segredo, não tem outra coisa. Procure identificar em ti esse pensamento quando você se queixa que não consegue emagrecer e nos outros também. Aí você vai identificando aonde que tá, né, essa queixa. E aí muitos me pedem também assim, eu posso comer arroz? Posso comer tapioca? Posso comer milho? Posso comer pinhão? Posso comer banana? Aí o que eu respondo? Depende. Depende de o que você comeu durante o dia. Depende se você tá fazendo exercício, se não tá. Depende se você tá tomando água, a quantidade certa, que é 35 ml por quilo, que você pesa, a quantidade de água que você tem que tomar. Depende se você dormiu bem. Eu não sei o que você comeu, quanto que você comeu, que horas que você comeu, a qualidade do que você comeu. Então, depende. Eu nunca vou dizer o que você tem que comer, porque isso é função da nutricionista. É ela que é tua amiga. Então, as nutricionistas são nossas amigas, não nossas inimigas, e ela que vai te dizer o que você tem que adaptar na tua rotina de proteína, de carboidrato complexo, que são as raízes, de folhas, de fibras. Então, ela que vai te dizer. Eu ensino você a aplicar na vida isso que foi o que eu fiz que deu certo. Então, se você tiver uma rotina saudável, se você tiver hábitos saudáveis, certamente você vai estar no caminho certo. Você precisa persistir com constância, que é voltar. Então, se você teve um deslize, por exemplo, nesse final de semana, comeu alguma coisa que estava fora da tua dieta de emagrecimento, por exemplo, volta de noite, volta de tarde, volta no outro dia. Então, a constância é um dos segredos para voltar. Então, se você não faz
todos os dias o que tem que fazer, só fez uma ou duas vezes, você não tá fazendo tudo o que precisa para emagrecer. Ter comida de verdade em casa, né? Ter comida na geladeira, ter recheios de frango, de carne moída, ter legumes grelhados ou legumes assados, inventar comidas com ovo, com farinhas que você pode comer e deixar pronto. Então, por exemplo, hoje à tarde, o que eu lanchei às 5 horas? Café e carne moída com ovo que eu tinha feito de meio-dia para rechear panqueca para as minhas filhas. Eu não comi pão, eu não comi pipoca, eu não comi tapioca, eu não comi pinhão, eu comi proteína e café. Que café você pode tomar? Café bom, café sem açúcar você pode tomar. E aí aquilo me satisfez, agora são 8 e pouco da noite, eu não comi nada ainda, nem sei se eu vou jantar, porque a carne me fez bem. Então, se eu vou comer se eu tiver fome. Então, é o que você come. Ah, mas você come almoço de lanche? Eu como almoço de lanche para não comer a janta de lanche, né? Como eu respondi. Mas sim, eu como comida que sobrou do almoço, ou às vezes faço alguma coisa à tarde, vou jantar aquilo também. Então, aquele conceito de que lanche tem que ser pão, ou de que lanche tem que ser uma fruta, por exemplo, banana, mamão, manga, que são frutas bem doces, que tem bastante frutose, que eu evito. Quando eu tô muito focada no meu emagrecimento, eu evito essas frutas muito doces. Ah, mas eu como fruta. Aí eu pergunto, mas que fruta que tu come? Ah, eu como 2 bananas de manhã, 2 fatias de mamão de tarde, e de noite eu como uma manga. Não vai dar certo. É muita frutose. Conversa com a tua nutricionista. Então, fruta é bom, mas bastante fruta, dessas frutas que eu te falei, doces, não dá. Pra mim, não dá. Então, eu prefiro a pera, melão, morango, as frutinhas, as berries, né, que são as frutinhas vermelhas. Então, tome cuidado com isso. Então, às vezes, você tá achando que tá dominando porque tá comendo fruta e não tá bem certo. Então, vá adequar a tua dieta, conversa com a nutricionista, como eu te falei, ela vai te explicar. E aí, quando você tem comida de verdade em casa, quando você tem os potinhos com as comidas, quando você faz recheios ou carnes, congela para 2, 3 dias. Quando eu faço legumes, beterraba, cenoura, brócolis, assim, eu já coloco num potinho e dura a semana toda. Porque se toda vez que eu tiver com fome e eu for na cozinha pegar comida e não tiver nada pronto, a tentação de você abrir um pacotinho, de você abrir um saquinho, de você abrir um miojo, de você abrir um pacote de bolacha, é muito maior. Então, tenha as comidinhas de verdade em casa. Outra, não compre se você não pode comer. Se não tá na tua dieta, bolacha, alguns tipos de cereais, bolinho, não compra. Porque aqui em casa, se tiver, eu vou comer. Então, evita, não compra. Se você tá comprando, ou se o teu marido tá comprando, né, para as crianças, você tá comprando para as crianças, e você não controla teu impulso de ir lá e comer, você não tá fazendo de tudo para emagrecer. Não compra, não deixa entrar em casa. Conversa com a tua família, pelo menos até você chegar na tua meta. Não quer dizer que você nunca mais pode comer nada. Você vai poder comer tudo o que você quiser. Só que quando for a hora. Porque uma coisinha que você come fora atrapalha todo o processo. Por exemplo, o que eu comi semana passada que eu não emagreci essa semana? Deixa eu ver, eu comi um pedacinho de cuca na terça, na quarta eu comi 2 pratão de macarronada, podia ter comido um. Na quarta eu tomei 2 copos de refri, e no sábado eu comi sobremesa, mas não foi muito, foi só um pouquinho. E no domingo eu tinha bolo do Dia das Mães que não me aguentei e comi um pedaço. Então, assim, quantas coisas você fez? Só um pouquinho aqui, só um pouquinho ali. E não parece, mas para mim atrapalha muito a queima de gordura. Para mim atrapalha muito o processo de emagrecimento, essas escapadinhas. Porque daí não é uma exceção, se torna uma rotina. Todo dia eu vou comer só um pouquinho. Vou comer pão hoje. Então, de manhã eu vou comer 2 torradinhas de pão. Às vezes eu como pão, porque para controlar o meu monstro interior, que meu monstro interior adora pão, mas eu como uma torradinha e passo o dia todo sem outro carboidrato. Mas daí de manhã você comeu 2 torradinhas, daí de tarde com café você comeu 2 torradinhas, e de janta você não vai comer nada, só vou comer 2 torradinhas. Já foram 6 torradinhas.
Entende o que eu quero dizer? Então você não fez tudo para emagrecer, porque você deu essas escapadinhas que começam a atrapalhar o teu processo. Cuide muito também a fome emocional, tá? No curso Quilo a Quilo tem uma aula que eu falo, que é um curso online, que eu falo só sobre a diferença entre a fome emocional, que é a fome tóxica, e a fome biológica, que é a fome verdadeira, tá? Então, eu ensino lá como que você faz para sentir a fome. Muitas vezes você não tá com fome, você tá com vontade. Muitas vezes você não tá com fome, é sede. Muitas vezes você vai comer pelo cheiro, então aquele cheirinho de pão assado, aquele cheirinho de bolo feito na hora, né? Passar na frente de uma padaria, então eu corro léguas de frente da padaria. Quando eu tô chegando perto de uma padaria, eu atravesso a rua para não sentir o cheiro de pão, porque eu sou louca por pão. Então, quando você enxerga as coisas, quando você cheira, sabe aquele ditado de que você come com os olhos? Então, aquilo que você enxerga, você já começa a salivar e já acende teu monstro que não vai controlar você na hora de evitar comer. Quando você começa a fazer uma dieta para emagrecer, outra coisa que tome cuidado, não seja muito radical, que foi alguns erros que eu tive no meu processo de emagrecimento. Então, você aprenda comigo. Teve várias fases. Teve uma fase que eu não comia nada de carboidrato, não comia nem batata doce, não comia mandioca, não comia moranga, não comia praticamente nada assim de carboidrato. E aí eu aguentava 10, 12 dias, aí começava a me sentir fraca, porque tu precisa de energia, o carboidrato complexo também faz bem para os músculos, então você precisa de energia para caminhar, você precisa de energia para treinar, fazer exercício físico. E aí eu ficava triste, ficava ansiosa, ficava muito chata, ficava muito irritada. E o que acontecia? Eu desistia, porque eu não queria viver triste, eu não queria viver nervosa. E a falta de açúcar bom que vem desses carboidratos estava me afetando. Então, se você vai fazer uma dieta muito rígida, na minha experiência, eu não aguento. Então, adapte na tua rotina as coisas que você vai comer durante o dia. Pense quando você vai cozinhar, o que você vai cozinhar. Pense quando você vai no mercado, faça uma listinha, não compre gordice que não esteja na lista. Se você começar a fazer isso, você vai começar a fazer tudo para emagrecer, tá? Tá vendo que já são bastante coisas? É tudo simples, porque se você complica, você também não dura. Se você exagera, você também não dura. Então, você tem que fazer tudo que seja natural e adapta na sua vida. Quanto mais simples, melhor. Quanto ao se sabotar no final de semana, algo que eu até falei essa semana, que é assim, quando você sobe em cima da balança e vê que você tá diminuindo de peso, né? Com constância, persistência. Aí você sente o quê? Vocês já emagreceram alguma vez na vida? O que vocês sentiram quando vocês começaram a emagrecer? Quando entraram numa calça, que fazia tempo que vocês não usavam? Quando você comprou uma roupa diferente, que ficou legal, que você se sentiu bem? Quando você recebe um elogio de alguém, ai, como você tá bem? Nossa, né? O que você tá fazendo? Tá emagrecendo? Tá mais jovem? Tá mais saudável? Parece que a tua pele melhorou. Eu ouço muito isso, assim. E aí você sente o quê? Realização, você sente alegria por ter conseguido, você sente a autoestima assim, vai lá em cima, você sente aquele sentimento de conquista, de superação. Pense em o que você sente quando você consegue emagrecer. Você se sente capaz. E aí você vai trocar todas essas emoções e sensações por 2, 3 cervejinhas no final de semana? Você vai trocar esse sentimento maravilhoso de eu conseguir por uma pizza inteira na sexta-feira? Você vai trocar todas essas emoções de mudança de vida, de se sentir melhor, de se sentir mais disposto, de ter um sono melhor, de ter uma rotina, de ter mais energia por 3 fatias de pão italiano com nata e chimia por cima? Eu tô falando isso porque eu cometi esses deslizes algumas vezes. E aí eu não emagrecia e ficava pensando, ai, mas por que eu não emagreci essa semana?
Mas eu sabia que eu não tinha feito de tudo para emagrecer. Eu sabia que eu tinha cometido deslizes, eu sabia que eu não tinha feito tudo certo. Então a gente sabe o que tem que fazer. A gente só não quer enxergar. E a gente acha que você deixou de comer um bolo ou de tomar 2, 3 cervejinhas e aquilo ali vai dar um resultado na balança enorme. Não vai. Não é esforço e recompensa. É esforço, 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 recompensa. Muitas vezes, 5 esforços para uma recompensa. Então, quando eu comecei a entender que o corpo é uma engrenagem com vários motores e tem uma correia que puxa, que é a minha vontade. E eu tenho que ter todas essas engrenagens funcionando bem para que meu carro possa andar. Porque se eu só deixo uma ou duas funcionando e as outras não, vai devagar. Muitas vezes nem vai. Então você pode ficar 20 dias fazendo algumas coisas para emagrecer e outras coisas não, e você não emagrece nem 1 quilo. Muitas vezes até engorda. Então, por exemplo, uma dessas engrenagens é a água. A quantidade de água que você toma por dia tem que ser muita água. Eu falo milhões de vezes aqui para vocês. O xixi tem que ter cor de limonada, tem que ser um xixi clarinho, porque se você urina um xixi muito amarelo, laranja, você já tá desidratado. Exercício físico, não adianta, gente. Não adianta, tem que fazer, porque é o corpo humano, é a natureza, é a criação, nós fomos feitos para nos movimentarmos. Então, se você não faz atividade física, se você não queima gordura, nem que seja uma caminhada, um exercício aeróbico, uma dança, um esporte coletivo, agora tá difícil de fazer, mas se você conseguir fazer uma aula de dança em casa, se você conseguir subir e descer a escadinha na tua casa, que eu já ensinei aqui para vocês, 1, 2, 1, 2, faz polichinelo, faz abdominal, faz agachamento, tem muita coisa que dá para fazer em casa. É bom? Não é? Eu não gosto de fazer exercício físico, mas eu faço porque eu preciso. E depois que eu faço, eu me sinto bem. Então, se a engrenagem da atividade física não tiver funcionando bem, o teu carro pode até andar, mas vai muito devagar. E aí, depois, tem o condicionamento físico, a energia que uma atividade física dá, os hormônios que libera, as formas do corpo. Eu, como emagreci quase 50 quilos, eu sempre tive muito medo de ficar com bastante flacidez. Aconteceu isso, tanto que eu fiz a abdominoplastia, que foi a retirada de pele na barriga, porque eu fiquei com muita pele. Mas nos braços e pernas, eu tô conseguindo com a atividade física. Então, se essa engrenagem da atividade física não tiver ligada no teu carro por algumas semanas ou meses, no mínimo 2, 3 meses, você não tá fazendo tudo para emagrecer. Sinto muito. Se a atividade física não tiver presente, você pode até emagrecer, mas vai demorar. E o teu corpo não vai ficar definido, você pode depois reclamar e se queixar que tá com papada, ou que tá com aqui assim, sabe o músculo aquele do tchau muito solto. Você vai começar a perceber que a tua bochecha fica muito para baixo, começa esse vinco aqui, ó, murchar muito. Como aconteceu comigo. Então, quando você faz atividade física, até o rosto vai se ajeitando assim. É muito interessante. Então, todas as engrenagens têm que estar funcionando direitinho. O que você come? Então, você tem que pensar. Você tem que ter atenção. A atenção é sinal de consciência. Então, você tem que olhar o que você está colocando no teu prato. Na minha dieta, eu já passei por 4 nutricionistas. Já contei aqui. Até me adaptar a uma nutricionista. Então, quando o assunto é nutricionista, eu tô craque, de tanto que eu já ouvi, já estudei e fiquei amiga de uma nutricionista e foi embora. O que a Nutri me fala? Na minha dieta eu tinha assim, a última dieta que eu segui. Era 100 gramas de proteína, de uma proteína de origem animal ou vegetal, e 50 a 60 gramas de carboidrato complexo, que daí no meu caso era a moranga, a mandioca e batata doce, essas raízes assim. E aí folhas à vontade, legumes, alguns, então não podia comer muito legume também. Alguns, abobrinha, berinjela, que eu não gosto, mas daí aprendi a gostar. Ah, tem outra coisa também que eu vou te contar.
aprenda a gostar de alimentos novos. Então, comida de verdade é comida de verdade. Hoje mesmo, uma amiga minha me falou assim: ai, Edi, não aguento mais comer ovo. Ai, ovo desse jeito. Ó, tem um monte de receitas que você pode fazer de ovo, tá? É só inventar. Mas ela falou assim: ai, não aguento mais comer ovo, eu tô enjoada de comer ovo. E eu respondi assim: que coisa, né? De pão a gente não enjoa. Falei, que coisa, né? Por que a gente não enjoa das coisas gostosas? A gente só enjoa daquilo que faz bem que a gente não gosta, né? Então, é outra coisa que eu vou te dizer. Vá aprender a gostar de outras coisas, porque senão você vai enjoar mesmo. Comida de verdade, por exemplo, um prato típico brasileiro: arroz, feijão, batata frita, bife, arroz, tomate e alface. É um ovo frito, né, em cima. Tem gente que come PF, por exemplo, que é esse prato feito, ou pratos executivos todo dia o mesmo. Só que se a comida é bem boa, se o feijão é bem temperadinho, se o legume tá bem gostoso, se o bife tá bem gostoso, você não enjoa. Por isso que você tem que fazer comidas saudáveis que fiquem gostosas, que fiquem com cara de gordice, porque daí você não vai enjoar. Porque se você começar a enjoar de tal comida e não comer mais, você não tá fazendo tudo para emagrecer, não, porque você não tá se esforçando para inventar receitinha nova, para você não enjoar, se é que é o caso do enjoar. Exames médicos, tá? Outra engrenagemzinha aqui do teu carro que tem que funcionar. Então, vá fazer exames médicos, vá ver como é que tá as tuas taxas, o teu hemograma, hormônios, fundamental. Então, hormônios da tireoide, outros hormônios do nosso corpo, tem que ver se tá tudo em dia com você, porque isso também atrapalha o emagrecimento. Não vá colocar a culpa nos hormônios também, tá? Não emagreço só porque os meus hormônios estão alterados. Não vai colocar só a culpa neles, porque é culpa de um monte de coisa. Mas pode sim atrapalhar. Eu não precisei fazer reposição hormonal, nada que sempre teve em dia, mas eu conheço muitas pessoas, inclusive a minha endocrinologista falou comigo como que os hormônios fazem parte de todo esse processo, tá? Taxas, então, hormonais, vitaminas, como que estão as vitaminas, a vitamina D, vitamina A. A vitamina D é muito importante no emagrecimento. A minha, eu sempre tive deficiência, quase insuficiência, então eu tomo vitamina D todos os dias, porque só tomar sol, ainda mais agora no inverno, então a minha vitamina D é sempre deficiente, eu preciso tomar. Eu tomo vitamina D todos os dias. Ferro, eu tomei já algumas vezes, mas hoje já não tomo mais. Colágeno. O colágeno, ele não previne flacidez. O colágeno, ele ajuda em muitas coisas, mas o que previne flacidez é atividade física muscular. Isso eu li em tudo que é lugar. Eu tomo colágeno, porque ele faz bem para a pele, faz bem para a unha, faz bem para o cabelo, faz bem para tudo. Mas ele não vai prevenir que você fique flácida se você emagrecer 10 quilos, por exemplo. O que vai ajudar na flacidez é a atividade física muscular, é a musculação. Pode perguntar para quem for dessa área da saúde, área do esporte, ele vai te dizer a mesma coisa. Precisa movimentar teu músculo, precisa fazer teu músculo crescer, isso previne a flacidez, tá? Como é que tá? Então, o que você come? Quanto você come? Porque se você come a mais aquilo que você pode comer, também vai atrapalhar o teu emagrecimento. Eu tive muitas fases, inclusive agora nos últimos 15 dias eu não emagreci nada e eu comecei a pensar o que eu fiz essa semana. Então, por exemplo, eu comi legumes, mas eu comi muito legume. Comi carnes, mas eu comi muita carne, além dos 100, cento e poucos gramas que estaria na minha dieta. Então, eu não emagreci. Eu vou ficar me queixando que não emagreci? Vou olhar o que eu fiz. Ou o que eu não fiz. Então, eu começo a pensar e começo a identificar, sim, que teve alguns erros. Eu posso ter exagerado naquilo que eu posso comer. Uhum. Lembra da banana, do mamão que eu falei no comecinho? Sim, isso aí também. Outra coisa, intestino. O intestino é, assim, ó, uma engrenagem do teu carro diretamente proporcional a quanto você emagrece, a velocidade que você emagrece. Tu tem que estar com o teu intestino funcionando regularmente. Todos os dias você tem que ir no banheiro. Tem pessoas que têm intestino irritado ou tem alguns
problemas, mas então tem os probióticos, os prebióticos que você pode manipular, tem o próprio kefir, que é bem legal, que é um iogurte natural, tem o com leite e com água. O kefir é legal porque é uma bactéria que ele come a lactose do leite, que é o açúcar, então é bem legal, o iogurte natural. E o kefir de água eu nunca tomei. Tem pessoas que fazem a kombucha, que é aquela alga, né, o Scooby, que coloca na água. Tem um jeito de fazer, ele fermenta, fica bem gostoso. A kombucha tu pode tomar. Toma com moderação, porque também ela tem um pouquinho de teor alcoólico, dependendo dos dias de fermentação. Mas é muito legal também. Então, cuida do teu intestino. Se você não consegue ir no banheiro, você tem que comer fibras. Você tem que comer alimentos crus, de preferência com casca. E sementinhas, eu como linhaça, eu como chia, que são sementinhas que ajudam bastante. Eu misturo na salada, misturo no omelete, misturo na carne, se eu vou fazer algum bolinho com farinha de amêndoas ou farinha de aveia, coloco linhaça, coloco chia, coloco semente de gergelim. Essas sementinhas, assim, colaboram muito no funcionamento do intestino, porque você precisa ir no banheiro todos os dias. Assim, ó, eu não canso de falar. Se você tem alguma dificuldade, conversa com a tua Nutri, vai fazer uma consulta no médico, porque o teu intestino precisa estar bem regular. Outra engrenagem para você emagrecer, para você fazer tudo o que precisa para emagrecer, que é ser amiga do tempo. Isso é um fator bem bacana da gente conversar, porque o que é o tempo no emagrecimento? Quanto tempo você demorou para engordar? Quanto tempo você quer para emagrecer? Você quer colocar uma meta, por exemplo, daqui 2 meses tem um evento, né? Eu tenho um aniversário, alguma coisa que você vá, e você tem que emagrecer para entrar naquele vestido que você não usava faz tempo. É um tempo que você se propõe. Mas o que é o tempo? Se eu emagrecer 1 quilo em uma semana, ou se eu emagrecer 1 quilo em 15 dias, ou se eu emagrecer 3 quilos em uma semana, que é super possível. Eu já vi emagrecimento de 6 quilos numa semana. Então, o tempo, o que é? O que é 6 meses? O que é 1 ano? O que é 1 ano e meio? Não é melhor você começar e ir sempre emagrecendo do que ficar esperando e ainda engordando? Porque se você não tá fazendo nada para emagrecer, pode ser que você esteja engordando. E aí, quando você decidir emagrecer, você não precisa emagrecer 10 quilos, você precisa emagrecer 15. E nessa pandemia que a gente tá vivendo agora, eu só ouço falarem, ai, tô engordando. Ai, tô engordando, porque eu tô trabalhando em casa, tô sempre comendo uma coisa, não sei o que fazer. Então, tente pelo menos não engordar, porque é 1 quilo a mais que você vai precisar emagrecer depois. E eu fiz muito isso. Hoje eu sei ensinar, porque eu fiz muito de comer, por exemplo, ficar a semana inteira me cuidando, até quinta, sexta-feira, muita água, comida cru, pouca quantidade, atividade física, comia certo, e aí sábado e domingo eu liberava geral. Então não era uma educação alimentar que eu estava vivendo, era uma dieta de dia da semana. Aí no final de semana eu comia o que eu queria. Aí o que eu tinha emagrecido durante a semana, no final de semana eu tinha recuperado e engordado mais 1. Então eu nunca avançava, eu estava sempre emagrecendo, engordando, que é o efeito sanfoninha. Esses quilinhos pequenininhos. Mas eu já tive efeito sanfonão. Eu já tive aquela de emagrecer 10 quilos e depois engordar 20. Aconteceu muitas vezes comigo isso. E chegou uma época que eu só engordava e não emagrecia. E nunca emagreci. Fiquei quase 5 anos acima dos 110 quilos. Fiquei 30 anos obesa, né? Então, por isso que eu tenho bastante conteúdo e fundamento para te dizer o que eu vivi. Então, o que eu tô te falando hoje? Que se você tem a queixa de que você fez tudo para emagrecer e não consegue emagrecer, pensa. Pensa em tudo isso que eu te contei. Da quantidade, da qualidade, da água, do intestino, do sono, dos exames médicos, da tua taxa de hormônio, das tuas vitaminas, como é que tá? Tudo. Se você fizer tudo isso e certo,
e no tempo, sempre, sempre volta, cometer um deslize, volta. Não se entregue por um X, não se entregue por uma pizza, porque aquilo que você sente quando você começa a emagrecer, esses sentimentos é muito maior do que um X. Não se entregue por um pão. O pão não merece a tua vida. O pão não merece o teu esforço e a tua dedicação. Então comece a ficar consciente, comece a ficar atento do que você coloca no prato e do que você come. Pense com a tua mente e sinta com o coração também. Não desista, não fique se queixando sem você fazer alguma coisa, porque quando você se queixa e as pessoas sabem que você não faz nada para mudar aquela situação, é até feio. É até constrangedor. Então, um beijão grande para vocês e até mais.